Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo aqui a gente vai retomar de onde a gente parou. Lembrando que no último vídeo a gente apresentou alguns conceitos introdutórios sobre a regressão linear simples. Lembrando que a regressão linear é uma tarefa da aprendizagem de máquina supervisionada, onde o objetivo é basicamente prever uma variável numérica a partir de certas entradas. Na regressão linear simples a gente tem exatamente uma entrada e uma saída. Um pressuposto básico da regressão linear é que a gente assume que o modelo ideal subjacente é linear. Então, a forma do modelo é essencialmente a equação de uma reta, ou seja, uma equação linear. Nesse vídeo aqui a gente vai basicamente mostrar como é que a gente faz para aprender a reta ideal, o modelo ideal, certo? A partir dos dados que a gente tem. E para poder aprender ou descobrir qual é o modelo ideal, a gente primeiro precisa quantificar ou saber quantificar a qualidade do modelo. Então, como é que a gente sabe que um modelo é melhor do que o outro? Lembrando, mais uma vez, que a gente pode ter infinitas retas ou infinitos modelos aqui passando por esses dados. E aí a gente precisa saber qual deles é o melhor. Tá? Então, a gente vai começar definindo o que a gente chama de função de perda e função de custo. Isso aqui é um conceito que é usado em praticamente qualquer método de aprendizado de máquina supervisionada. Então, todos os métodos sempre têm o que a gente chama de função de perda e função de custo, que são funções justamente que são usadas para quantificar ou medir a qualidade de um certo modelo em detrimento de outros. Tá? Então, a gente chama de função de perda, aqui representada por essa letra L aqui, certo? Uma função que recebe o rótulo real, ou valor real de uma certa instância I, e compara esse valor real com o valor previsto para essa mesma instância. E aí essa função vai retornar um número que representa quão diferentes são esses dois valores aqui, certo? E a gente chama de função de custo, aqui representada por J, normalmente a soma desses erros ou perdas, ou então a média. Tá? Então essa é a diferença. Então a perda normalmente é uma função que mede o descasamento, digamos assim, entre o valor previsto e o valor real de uma instância, e a função de custo é uma função que agrega esses erros ou essas perdas sobre um certo conjunto de instâncias. Okay? Mais especificamente, na regressão linear, a gente usa o RSS, que do inglês é Residual Sum of Squares. Em português é a soma dos resíduos quadrados. O resíduo, na verdade, é a diferença entre o valor real e o valor previsto, certo? E aí a gente pega essa diferença entre o valor real e o valor previsto e eleva ao quadrado. Aí você pode perguntar, por que elevar ao quadrado? Na verdade, isso é uma conveniência matemática. Isso fica muito mais fácil para a gente poder encontrar os valores ótimos para os parâmetros, ou seja, os valores dos parâmetros que minimizam essa função. Tá? Esses resíduos estão representados aqui nessa figura por essa reta vertical entre o ponto e o modelo. Tá? Então, essas diferenças aqui são os resíduos, ou seja, a diferença entre o que o modelo diz e o valor real, o valor de fato que é observado nos nossos dados. Tá? Então, aqui a gente vai usar como função de custo, a gente vai usar o RSS, e como função de perda, a gente vai usar aqui o quadrado do resíduo. Certo? Bom, dito isso, a gente pode formalizar o nosso problema como um problema de otimização, certo? De fato, muitos problemas da aprendizagem de máquinas supervisionadas são essencialmente problemas de otimização. Então, o que a gente quer é encontrar o W0 e o W1 que minimizam nossa função de custo, ou seja, que minimizam o RSS. A gente pode expressar isso formalmente por meio desse operador argmin. O argmin, que ele faz é basicamente encontrar os argumentos, nesse caso aqui os argumentos são W0 e W1, que minimizam, no caso, uma certa função, e essa certa função, no nosso caso, é o RSS, certo? Os métodos que a gente vai ver aqui nessa aula para resolver esse problema também são conhecidos como os métodos dos mínimos quadrados ordinários, ou então Ordinary Least Squares do inglês, certo? Bom, mas antes de falar dos métodos, eu queria relembrar alguns conceitos que vão nos ajudar a melhor entendê-los, certo? Eu queria começar com as funções côncavas e convexas. O que é uma função côncava? Certo? Imagina uma função como essa aqui, certo? Chamada g de x. E aí eu tenho dois pontos arbitrários aqui, no domínio da função. Por exemplo, o ponto A e o ponto B. Se eu traçar uma reta aqui desse ponto A para esse ponto B,
você percebe que todos os pontos nessa reta estão abaixo da função. E isso é verdade numa função côncava para quaisquer dois pontos A e B no domínio da função. Então, essa é uma função côncava, certo? A função convexa segue uma ideia análoga. Então, imagine que a nossa função, ela agora é assim, ó. Certo? Eu vou usar o mesmo argumento. Vou pegar um ponto arbitrário no domínio da função, ponto A, e vou pegar um outro ponto também arbitrário no domínio da função B. Então, se eu traçar uma reta de A para B, né, a gente vai perceber que todos os pontos nessa reta estão acima da função. E isso aqui é verdade para qualquer função convexa, certo? Então, essas são funções côncavas e convexas. E o que seria uma função que nem é côncava nem convexa? Imagina uma função assim, ó. Certo? Então, se eu usar esse argumento, se eu pegar aqui, por exemplo, um ponto A aqui e um ponto B aqui, certo? E eu traço uma reta aqui, ó, de A para B, então percebe que nessa região aqui, todos os pontos da reta estão abaixo da função, e nessa região aqui, todos os pontos da reta estão acima da função. Então, ela nem é côncava nem convexa, né? Então, uma propriedade bacana das funções côncavas e convexas é que as funções côncavas, elas têm um máximo, tem um valor, né, que maximiza a função, e as funções convexas têm um valor mínimo, certo? Que é global. É um valor mínimo global, no caso da função convexa, e um valor máximo global, no caso das funções côncavas. Nesse tipo de função que não são nem côncavas nem convexas, a gente tem o que a gente chama de mínimos locais, ou então máximos locais. Então, são valores que são máximos numa região da função, mas que não são globalmente. Por exemplo, esse ponto aqui, nesse pico aqui da função, é um valor máximo local. Esse valor aqui, ó, é um valor mínimo local, por exemplo, certo? Bom, uma outra coisa que a gente precisa relembrar é como encontrar o valor máximo de uma função côncava ou o valor mínimo de uma função convexa. Então, imaginem uma função como essa aqui, ó, g de x é igual a 5 menos x menos 10 ao quadrado. Essa aqui é uma função côncava, como a gente pode observar nesse gráfico aqui. E pelo próprio gráfico, a gente consegue ver que 10 é o valor que está associado ao máximo da função, né, que é 5. Então, pelo gráfico, a gente pode dizer que 10 é o valor que maximiza essa função aqui, certo? Mas nem sempre a gente pode usar gráficos para isso, especialmente quando a gente estiver trabalhando com funções com muitas variáveis, né, que é quase sempre o caso em problemas mais práticos da aprendizagem de máquina, certo? Então, que outra ferramenta a gente pode usar para fazer isso? Você pode pausar o vídeo um pouquinho se quiser para tentar relembrar o que você pode usar aqui. Mas muito provavelmente você vai chegar nas derivadas, né, que vocês aprenderam lá em cálculo 1, certo? E por que as derivadas? Bom, o que é uma derivada? A derivada, ela mede basicamente a taxa instantânea de mudança em uma função, ou seja, a derivada nos diz como é que a função está variando, né, para cada ponto do nosso domínio, certo? Então, essencialmente, o que a gente precisa fazer aqui é tirar a derivada da função, igualar a zero e resolver para x. E a gente vai ter o máximo, certo? Vamos, então, fazer isso para esse exemplo aqui e a gente aproveita e relembra alguns conceitos de derivação, certo? Então, vamos lá. O que a gente quer fazer é calcular a derivada dessa função g de x, que é dada por 5 menos x menos 10 ao quadrado. Isso aqui em relação a x. A gente sabe que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. E o mesmo vale para a subtração. Então, a gente pode reescrever isso aqui como derivada de 5 em relação a x, menos derivada de x menos 10 ao quadrado em relação a x. Tá? Isso aqui é a derivada de uma constante, então isso aqui é igual a zero. Certo? E essa derivada aqui, a gente pode resolver usando a regra da cadeia, né? Então, a regra da cadeia é usada justamente para você derivar funções compostas, que é o caso aqui, tá? Então, eu vou trazer isso aqui para cá e vamos resolver, então. Então, menos derivada, usando a regra da cadeia, certo? X menos 10 ao quadrado, aí a gente faz em relação a x menos 10 vezes a derivada de x menos 10 em relação a x, tá? Pronto. Então, aqui a gente vai ter o quê? Menos 2 vezes x menos 10, né? Porque
a derivada de x menos 10 ao quadrado em relação a x menos 10 é 2 vezes x menos 10. Tem esse menos que já tinha, a gente precisa preservar ele aqui. E a derivada de x menos 10 em relação a x é 1, certo? Vezes 1. Então é isso. Então a derivada, aqui no caso, vai ser menos 2x mais 20. Tá? E agora, para achar o máximo, o que a gente precisa fazer é igualar isso a zero e resolver para x. Então vamos lá. Então, para achar o máximo, a gente vai fazer 2x menos 2x mais 20 é igual a zero, certo? E a gente resolve para x, né? Menos 2x é igual a menos 20, tá? A gente multiplica os dois lados aí por menos 1. Então a gente vai ter x igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. Então perceba que esse é precisamente o valor que a gente observou aqui no gráfico, né? Ou seja, o 10 é o valor que maximiza a função. Bom, isso tudo foi para dizer que a nossa função de custo, o RSS, é uma função convexa, certo? Uma função que tem um mínimo global, certo? A gente pode convencer isso por meio de um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente tem esses dados aqui, esses três exemplos, né? Então, aqui é x e o y, certo? Esses dados podem ser observados aqui nesse plot, certo? E aí, para facilitar a discussão, vamos assumir que a gente vai fixar o W0 sempre igual a zero. Então, a predição aqui, o nosso modelo vai se resumir a W1 vezes x, certo? E aqui desse lado a gente tem o plot da nossa função de erro para cada exemplo. Então, o eixo y é o erro, é o RSS, tá? Vou escrever aqui. Então, aqui é o RSS. E o eixo x aqui é o nosso W1, tá? Então, vamos imaginar que o nosso W1 inicialmente é igual a zero, tá? E aí eu vou calcular o RSS para esse modelo onde o W1 é igual a zero. Então, note que um modelo onde o W0 é igual a zero e o W1 é igual a zero é basicamente uma reta que ela se sobrepõe basicamente aqui ao eixo x. Então, esse aqui é um modelo, onde o nosso W1 é igual a zero e o W0 é igual a zero também, certo? Então, veja que é um modelo que o erro vai ser bastante alto, né? Obviamente, porque é um modelo que está bem longe de todos os pontos, certo? Então, vamos calcular aqui o RSS para esse modelo aí. Então, o RSS vai ficar assim, ó. O RSS vai ser... Então, o W1 é igual a zero. Então, a gente tem para o primeiro exemplo, W1 vezes 1, que é a previsão. Né? W1 é 0 vezes 1, menos, né, o 1, que é o valor de y para esse primeiro exemplo, ao quadrado. Mais, a gente faz a mesma coisa para o segundo exemplo. Vezes 2, menos 2, que é o valor de y para o segundo exemplo. Mais 0 vezes 3. 0 vezes 3, né, menos 3 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Então, aqui a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que é 1, mais aqui a gente tem menos 2 ao quadrado, que é 4, mais aqui a gente tem menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui a gente vai ter 24. Esse aqui é o nosso erro, certo? Então, o nosso erro para um modelo como esse, para W0 igual a 1, ele vai estar aqui. Ou seja, desculpa, para W1 igual a 0, né, o erro ele vai ser isso aqui, que é igual a 24 aqui, né? Tá? Então vamos assumir que as escalas aqui são diferentes nesses dois plots aqui, tá? Pronto, beleza. Bom, se a gente for fazer o W1 agora igual a 1, né? W1 para W1 igual a 1, né? Perceba que agora o nosso modelo ele passa exatamente em cima desses pontos. Esse é o modelo perfeito. Então, nesse caso aqui, o nosso erro ele é 0. Então, para W1 igual a 1, né, o nosso erro aqui é 0. Tá? Certo? Se a gente fizer o W1 igual a 2, e aí vocês podem calcular em casa, né, o RSS tanto para 1 quanto para 2 para se convencerem, igual a 2, W1 igual a 2, né, a gente vai ter um modelo que passa mais ou menos por aqui. Então, veja que ele já ficou bem distante dos nossos pontos de novo, e o erro desse modelo
ele vai ser de novo 24. Tá? Então veja, ó, qual é o formato dessa função? É justamente uma função convexa, uma função que tem um mínimo, certo? Então esse aqui é o formato da nossa função de custo. Então se ela tem um mínimo global, isso quer dizer que a gente pode eventualmente achar a derivada, né, em relação aos parâmetros que a gente quer minimizar igual a zero. Bom, e é precisamente isso que a gente vai fazer agora, ou seja, a gente vai calcular as derivadas do RSS em relação aos parâmetros de interesse, igualar essas derivadas a zero, resolver para os parâmetros, e aí a gente vai ter os valores dos parâmetros que minimizam o RSS. Tem só um detalhe aí que é o seguinte, a gente sabe muito bem como calcular derivadas em funções de uma variável. Só que o RSS é uma função que tem duas variáveis, então a gente precisa saber como calcular derivadas em funções de mais de uma variável, que é um conceito que muito provavelmente vocês não viram ainda na graduação de vocês. Mas é muito simples. A ideia basicamente é você considerar as outras variáveis como constantes. Então imagine que eu tenho uma função como essa, de duas variáveis, tá? E aí eu quero calcular, por exemplo, a derivada dessa função em relação a x e depois em relação a y. A gente chama isso de derivadas parciais, ou seja, derivadas de uma função em relação, né, a uma das variáveis, certo? Esse símbolo aqui, ele é usado justamente para representar derivadas parciais, tá? Então, digamos que eu queira calcular a derivada de f em relação a x. Então, nesse caso aqui, eu trato y como constante, certo? Então, se y é constante, você pode imaginar que y é, por exemplo, um valor como 5 ou 4, né? Você trata como se fosse uma constante. Então, a derivada aqui vai ser o quê? Vai ser basicamente 2 vezes xy. A mesma coisa aqui, né? Se eu quero calcular a derivada de f em relação a y, eu trato o x como constante, certo? Então, esse x ao quadrado aqui é tratado como constante, né? E a derivada aqui, no caso de y, é 1. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 1 ou x ao quadrado, certo? Então, essa é a ideia básica por trás das derivadas parciais. Nada muito difícil, não. E aí, todas as derivadas parciais de uma função, elas são empacotadas, então, em um vetor que a gente chama de gradiente, certo? Então, aqui a gente tem, na verdade, esse vetor aqui, o que ele representa, né? Na verdade, se você lembrar do conceito de vetor, ele representa, né, a direção, né, para onde a função está variando, certo? Na verdade, a derivada em funções de uma variável também faz isso. Ela dá uma magnitude, né, que diz se a função está variando muito ou pouco, e também diz a direção, ou seja, se a função naquele ponto ali ela está crescendo ou se ela está decrescendo, não é isso? E o gradiente ele generaliza essa ideia. Então ele basicamente aponta, né, para onde a função ela está mudando mais rapidamente, certo? Bom, a gente tem agora tudo que a gente precisa, então, para calcular as derivadas parciais, né, dos nossos parâmetros em relação à nossa função de custo, que é o RSS, certo? Então, relembrando, o RSS ele é dado pela soma, né, dos resíduos ao quadrado. Então, aqui, mais uma vez, aqui é o valor real de uma instância i, e aqui é o valor previsto para essa mesma instância i. Então, a gente pega a diferença, tira o quadrado e depois soma todos esses erros, né? Então, a gente vai primeiro calcular a derivada parcial do RSS em relação a W0 e depois em relação a W1. Lembrando que a derivada de uma soma, né? Então, o RSS é uma soma, é igual à soma das derivadas. Então, a gente pode colocar essa derivada aqui dentro, né? Então, mais uma vez, a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, tá? Então, a gente vai agora calcular a derivada parcial em relação a W0 e depois em relação a W1. Certo, vamos lá então. Bom, eu vou começar considerando essa parte aqui, ó, como y chapéu de i, para ganhar algum espaço, já que isso aqui é a previsão, né? Certo? E a gente vai resolver isso basicamente usando a regra da cadeia, né? Porque isso aqui é uma função composta. Tá? Então, deixa eu repetir aqui o somatório. Somatório que vai de 1 até n, onde n é o número de exemplos de treino que a gente tem. Certo? E aqui eu vou ter, ó, a derivada parcial de y de i, que é o valor real da instância i, menos o valor previsto, que a gente está expressando como y chapéu, né, ao quadrado. Isso aqui em relação a y de i menos y chapéu de i, tá? Vezes a derivada parcial de y de i menos y chapéu de i, tá?
isso aqui em relação ao nosso parâmetro de interesse, que é o W0, certo? Então vamos começar com essa parte aqui. Então deixa eu repetir mais uma vez o somatório. Tá? Então essa derivada aqui é basicamente 2, né, vezes y vezes y de i menos y chapéu de i, certo? E essa derivada aqui, vamos ver. Então veja só, a gente vai considerar essa expressão aqui, né, sem o quadrado, tá? E a gente vai calcular a derivada dessa expressão em relação a W0, tá? Então veja só, o y é constante, então ele some, né? Aí a gente tem a derivada de menos W0, nesse caso é 1, né? É 1 e tem esse menos aqui, então fica menos 1. E a derivada desse termo aqui é também constante, então é 0. Então a derivada, né, dessa expressão aqui em relação a W0 é basicamente menos 1, certo? Vezes menos 1. Então é isso, tá? Então no final a gente tem o seguinte, ó. Esse menos vamos colocar para fora do somatório, tá? Então menos somatório de 1 até n, 2 vezes yi, e agora eu vou escrever, né, a expressão que representa a previsão, para a gente ter aqui a derivada de forma bem precisa. W0 chapéu mais W1 chapéu vezes xi. Certo? Então, essa aí é a nossa derivada em relação ao W0. Bom, para o W1 é muito parecido, né? Então, a formulação é praticamente a mesma até aqui. O que muda é que a derivada aqui é parcial em relação a W1, certo? Essa parte aqui da derivada na regra da cadeia é igual, certo? É isso aqui, 2 vezes yi menos y chapéu de i, tá? O que vai mudar é essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Então basicamente aqui é a derivada dessa expressão aqui, sem o quadrado, em relação ao W1, tá? Então o y aqui voa porque é constante, em primeiro lugar. O W0 também voa porque é constante. Aí vai sobrar esse termo aqui, o xi é tratado como constante, e a derivada dessa expressão em relação a W1, né, é xi, porque isso aqui fica igual a 1. Né? A derivada de W1 em relação a W1 é 1, então vai sobrar só o que é constante, que é essa parte aqui. Tá? Então, essa derivada aqui, ela vai ser igual a menos xi, né, porque tinha esse menos aqui do lado de fora que a gente precisa preservar. Tá? Então, em resumo, colocando esse menos aqui já para fora, né, a derivada do RSS em relação a W1 é, né, esse somatório aqui, 2 vezes yi, aí eu já vou expandir aqui o y chapéu, né, para a expressão precisa, que realiza a previsão, W1 chapéu xi vezes xi, e é isso. Certo? Então essa é a derivada parcial em relação ao W1. Então aqui eu tenho essas derivadas de forma mais organizada. Isso aqui é o gradiente, né? Lembra que a gente falou do gradiente, que é um vetor com as derivadas parciais? Eu esqueci de mencionar que o símbolo do gradiente é esse aqui, tá, pessoal? Isso aqui se representa basicamente um vetor com todas as derivadas parciais daquela função lá. Tá? Então, como eu tenho duas variáveis, eu tenho duas derivadas parciais, tá? Então o que a gente precisa fazer agora é basicamente igualar, né, essas derivadas a zero e resolver para o parâmetro de interesse. E aí a gente vai ter o valor ótimo de cada um desses parâmetros aí, tá? Bom, e aí já adiantando, né, isso aqui são as expressões que a gente vai obter ao fazer isso, ou seja, ao igualar as derivadas parciais a zero e resolver para os parâmetros de interesse. A gente vai obter basicamente equações fechadas, né, para encontrar, né, os valores ótimos para esses parâmetros aqui. A essas equações fechadas, a gente normalmente dá o nome de equações normais, tá? Então esse aqui é o W1, então isso aqui é basicamente o somatório do produto dos desvios de cada x e de cada y às suas respectivas médias, tá? Então esses x barra e y barra significam
respectivamente, a média dos valores de x e a média dos valores de y, tá? Dividido pelas somas dos desvios dos valores de x, a sua média, ao quadrado. Tá? Então, uma vez que você calculou o W1, você pode calcular o W0. Nesse caso aqui, a média de y menos o valor de W1 vezes a média de x. Tá? Eu vou mostrar como é que a gente chega aqui nessa expressão aqui para o W0 e para o W1 fica como exercício. Mas não se preocupem que é relativamente simples fazer isso, tá, pessoal? Então, a ideia basicamente é a gente iguala a derivada parcial a zero e resolve para o parâmetro de interesse. Então, são basicamente manipulações algébricas, né, que a gente vai realizando até que eventualmente a gente chegue na expressão final. Tá? Nesse caso aqui a gente vai, por exemplo, basicamente distribuir esse somatório aqui nesses termos, isolar o W0 e a gente vai chegar exatamente naquela fórmula que eu mostrei para vocês no slide passado. Tá? Então vamos fazer isso agora. Então, menos 2. Então, primeiro esse menos 2, esse somatório aqui vai para esse y. Tá? Depois eu tenho esse menos, com esse menos aqui vai ficar mais. Então, isso aqui agora vem para o W0. Chapéu. Né? Mais, e aí o último termo, que é W1 chapéu vezes o xi. Isso aqui igual a zero. O que a gente pode fazer aqui é já eliminar esse 2 aí, né? Então a gente pode dividir isso aí tudo por 1/2. Dividir os dois lados por 1/2, tá? E aí a gente já pode isolar também esse termo aqui, ó. Certo? E aí jogar o resto para o outro lado, tá? E aí você pode perceber uma coisa, né? O somatório, né? O W0 não depende do somatório. Então é como se a gente estivesse somando W0 n vezes, certo? Então no final, o somatório de 1 até n de W chapéu é igual a n vezes W chapéu. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vai colocar assim, n W chapéu e o resto vai para o outro lado. Tá? Então vai ficar assim, vai ficar somatório de 1 até n de yi, né? Menos somatório de 1 até n, né, dessa expressão aqui. Como o W1 chapéu não depende do somatório, a gente pode colocar ele para fora. Tá? Então, eu vou reorganizar isso aqui da seguinte forma. O W1 vem para fora porque não depende do somatório. E aqui eu tenho o somatório desse xi. Certo? Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai passar esse n aqui pro outro lado da expressão. Então vai ficar 1 sobre n, né, somatório de 1 até n de yi, menos W1 chapéu, dividido por n, somatório de 1 até n de xi. Tá? Então, perceba o seguinte agora. Né? O somatório dos valores de i dividido por n, né, é exatamente a média de y. Né? Então, eu estou somando todos os valores de y dividindo pela quantidade de valores. Então, isso é a média. Então, isso aqui é y barra, a média de y. Tá? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho W1, né, vezes 1 sobre n, eu posso ver assim, vezes o somatório dos valores de xi. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho o somatório dos valores de xi dividido por n. Então, isso aqui é a média de x. Né? E aí eu chego, então, na expressão que calcula o valor ótimo para o W0. E aí, para o W1, como eu falei antes, fica como exercício para vocês. Bom, esse foi o método das equações normais. A gente vai ver agora uma abordagem alternativa, conhecida como gradiente descendente, onde a gente encontra os valores ótimos para W0 e W1 de forma iterativa, certo? Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, então relembrando o formato da nossa função de erro, né, do RCS, e aí para facilitar a discussão a gente vai assumir mais uma vez que o W0 é fixo em zero e a gente vai ter nesse caso só um parâmetro que é, por exemplo, o W1, tá? E aí esse método, o que ele faz é o seguinte, a gente dá um chute inicial para o nosso parâmetro ou parâmetros
de interesse. Esse chute inicial, obviamente, vai levar a algum valor de RSS, né? Então, esse chute inicial vai nos levar a alguma região dessa função aqui. E aí, depois disso, a gente vai, de forma iterativa, dando passos aqui nessa função, né? Até que a gente chegue, eventualmente, no mínimo, certo? E aí, para nos guiar, né, nessa jornada, a gente vai usar a derivada, certo? Bom, para deixar essa discussão mais concreta, vamos imaginar que o nosso passo inicial foi aqui, certo? Então, esse aqui foi o nosso W. Veja que, obviamente, esse aqui não é o mínimo, porque o mínimo está à direita desse chute inicial. Isso quer dizer que a gente tem que mover o W para a direita, né? Como é que a gente sabe que o mínimo está à direita? Normalmente a gente não sabe. Quem vai saber é a derivada. A derivada ela vai apontar o caminho para onde nós devemos ir até chegar ao mínimo. Né? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar passos na direção contrária à derivada, que a gente quer minimizar a função. Se a gente quisesse maximizar a função, se a gente tivesse uma função côncava, a gente ia dar passos exatamente na direção da derivada. Por direção aqui, vocês podem pensar em sinal. Tá, pessoal? O sinal da derivada, nesse caso, é quem dá a direção. Certo? Isso fica mais claro agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai atualizar esse W, vou chamar aqui de W new, tá? Que vai ser igual ao W antigo, menos, porque a gente vai dar um passo na direção contrária à derivada, tá? E aqui é menos a derivada. Nesse caso, como a derivada é negativa, a gente vai ter mais, porque menos com menos dá mais, né? Então, aqui a derivada de G de W em relação a W, tá? Só que o que a gente faz, na verdade, a gente dá um passo, a gente soma, nesse caso aqui, o W, a um valor proporcional à derivada, porque a gente vai dar pequenos passos, né, nessa função até chegar no mínimo, certo? Então, nesse caso que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o W, né, e vai somar a esse W um valor. Quando a gente soma W a um certo valor, esse W vai fazer o quê? Ele vai andar um pouquinho para a direita. Então, o que vai acontecer é que, por exemplo, ao somar esse W com um certo valor, esse W new, por exemplo, vai ser um ponto aqui, ó. Ele vai ser, por exemplo, um novo ponto aqui, porque a gente somou o W antigo mais um certo valor. E esse alfa aqui, ele é o valor que controla o tamanho desse passo, né? Normalmente ele é definido entre 0 e 1. Certo? Então é importante que a gente calibre bem esse alfa aí, para que a gente, por exemplo, não dê um passo muito grande, passe por cima do mínimo, certo? Então normalmente a gente define um valor aqui que vai nos permitir chegar com segurança a esse mínimo aqui. Esse alfa é normalmente chamado de learning rate, em inglês, ou taxa de aprendizado, tá? Bom, imagina agora que o nosso chute é esse aqui, ó. Certo? Então tá aqui o nosso chute inicial e a gente precisa ir à esquerda, certo? Então usando esse mesmo princípio, né, o que a gente vai ter agora é que o W new é igual ao W antigo menos alfa derivada de G de W em relação a W. Então o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar diminuindo, né, o valor desse W, que vai fazer com que ele vá para a esquerda. Então, o novo valor aqui vai ser alguma coisa assim. Esse novo passo, que vai ser o nosso W new, nesse caso. Tá? Então, fica bem claro aí como é que a derivada, nesse caso, nos ajuda a encontrar o caminho. Como a gente está minimizando, a gente dá um passo na direção contrária à derivada. Tá, pessoal? Bom, esse tipo de método, às vezes é chamado de descida de colina, ou hill descent. É como se a gente estivesse descendo, né, uma colina. Tá? E aí, esse algoritmo ele é baseado num laço, né, como esse aqui, onde a gente vai sempre atualizando esses parâmetros, né, na direção contrária. Né? Por isso esse menos aqui, a derivada, quer dizer, na direção contrária à derivada, mas os passos eles são proporcionais às derivadas, controlados por esse alfa aqui, e a gente faz isso até que o algoritmo converja. Daqui a pouco eu vou falar em mais detalhes o que significa o algoritmo convergir. Tá? Bom, mas lembrando que no nosso caso, o nosso RSS é uma função onde a gente tem duas variáveis. Então a gente tem aqui no caso um espaço tridimensional, né? Onde esse eixo aqui é o RSS e esse aqui são os nossos parâmetros. Nessa figura aqui a gente tem beta 0 e beta 1, mas vocês podem imaginar que isso aqui é a mesma coisa de W0 e W1. Tá? E aqui a gente tem uma outra representação, uma outra visualização para essa superfície aqui que a gente chama de mapa de contorno. Então é como se você estivesse vendo essa superfície aqui, né? Isso aqui é uma vala, né, de cima, como se estivesse olhando através dos olhos de um pássaro, por exemplo. Tá?
Então, e aqui é a parte mais externa, né, dessa vala, e aqui você vai cada vez mais se aproximando do mínimo, e aqui é o mínimo, né? Então isso aqui é a região mais profunda, no caso desse vale aí, certo? É uma outra forma de visualizar isso. E cada círculo desse aqui representa um mesmo valor de RSS para todas as combinações no caso W0 e W1, certo? Então, para todas as combinações de W0 e W1, aqui nesse círculo a gente tem o mesmo valor de RSS. Tá? Então, essa é a ideia por trás desse mapa de contorno aqui. Beleza? Bom, e como a gente tem, no caso, dois parâmetros, né, a gente precisa, então, usar as derivadas parciais para cada um desses parâmetros. Tá? De forma compacta, a gente pode agora reescrever aquele laço, né, do rio descente, do gradiente descendente, dessa forma aqui, onde esse W negrito representa um vetor contendo todos os nossos parâmetros. E aqui é o gradiente, né, da nossa função, né, e aí você deve lembrar, o gradiente nesse caso aqui é um vetor com todas as derivadas parciais. Tá? Então, no nosso caso aqui, você pode imaginar que essa expressão aqui, na verdade, você pode quebrar ela, né, para cada parâmetro de interesse. Então, aqui eu vou ter o W0 no instante t mais 1 é igual a W0 no instante t menos o alfa vezes a derivada parcial W0, depois eu tenho W1 no instante t mais 1 é igual a W1 no instante t menos alfa vezes a derivada parcial em relação a W1 e assim por diante, certo? E aqui eu tenho um resumo do algoritmo, né? Então, a gente começa com algum valor inicial para W0 e W1, a gente dá um chute inicial para W0 e W1, depois a gente vai atualizar o W0 e W1 interativamente reduzindo o RSS até atingir o mínimo, né? Então, é aquele laço lá onde a gente vai atualizando W0 e W1 até a convergência. Convergência significa basicamente atingir o mínimo ou atingir um valor próximo ao mínimo, certo? E aí, como eu já comentei, a ideia é atualizar W0 e W1 proporcionalmente às derivadas parciais da função de custo em relação a W0 e W1. Bom, aqui a gente tem um algoritmo, tá? O algoritmo ele recebe dois parâmetros, tá? O alfa, que é a nossa taxa de aprendizado, que é o tamanho do passo que a gente vai dar na função, na função de custo, né, do RSS, e esse aqui é um valor de tolerância que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? Bom, então aqui a gente vai inicializar, vai dar um chute inicial, certo? A gente pode inicializar com 0 também, se a gente quiser, ou então com valores aleatórios, certo? Para W0 e W1, e aqui é o laço principal, certo? Então a gente vai realizar esse laço enquanto, né, a norma, né, do gradiente for maior ou igual a esse epsilon. O que é a norma de um vetor? Então, lembrando que isso aqui é um vetor com as nossas derivadas parciais, né? As derivadas parciais em relação a W0 e W1, certo? Então, a norma, se você lembrar da álgebra linear, ela é basicamente o tamanho do vetor, né? A magnitude do vetor. Então, significa basicamente o seguinte, se essa norma aqui, se o tamanho do vetor for pequeno, né, do gradiente for pequeno, significa o quê? Que as nossas derivadas são muito pequenas. E se as derivadas são pequenas, significa que a gente está próximo ao mínimo. Porque, no mínimo, o gradiente é zero, né? É exatamente igual a zero. E aí, aqui o que a gente está falando olha, a gente não precisa chegar exatamente no mínimo, certo? Se eu chegar perto o suficiente, para mim está bom. E esse perto o suficiente vai ser controlado por esse epsilon aqui, certo? Que a gente vai passar, beleza? Então, pronto, a gente vai realizar esse laço aqui, enquanto, né, a norma do gradiente, que empacota as derivadas parciais, for maior ou igual a um epsilon. Tá? Bom, e aqui estão as atualizações. Tá? Então, aqui a atualização em relação a W0 e em relação a W1. A gente coloca primeiro isso numa variável temporária, porque note que, né, o valor de W0, né, e W1 dependem um do outro. Então, imagina que eu primeiro atualizei o W0 aqui. Tá? E aí, quando eu fosse atualizar o W1, eu já estaria usando o novo valor de W0. Então, a gente primeiro coloca isso em variáveis temporárias para no final a gente atualizar efetivamente essas variáveis aí, certo? Então, aqui é a atualização em relação ao W0. Então, lembra que, que menos 2, né, vezes esse somatório tudo aqui, a derivada parcial em relação ao W0, e a gente colocou mais esse alfa aqui, multiplicou por esse alfa, porque lembra que a gente dá passos, né, proporcionais, né, às derivadas. Isso aqui fica mais, obviamente, porque a derivada parcial em relação ao W0 ela é negativa, é menos, né, então menos com menos dá mais, e a mesma coisa para o W1, certo? Bom, acho que faltou colocar um chapéu aqui,
aqui e aqui, para dizer que a gente está lidando com estimativas e não com o valor ideal, né, desses parâmetros aí. Bom, se você quer entender melhor ou conseguir interpretar melhor essas derivadas, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Imagina que esses aqui são os meus dados, tá? Os meus dados de treino, e vamos imaginar, por exemplo, que esse aqui é o nosso modelo, né, numa certa iteração, beleza? E aí vamos observar esse parâmetro W0, o que vai acontecer com ele. Bom, veja que nesse caso aqui o W0 é igual a zero, porque ele está passando aqui pela origem, né? Está cortando aqui o eixo Y em zero, tá? Bom, nesse caso aqui, se você olhar para esse somatório aqui, você vai ter no final um valor positivo ou negativo. Você pode pensar, se você quiser, você pode pausar o vídeo para pensar um pouquinho, tá? Então veja que nesse caso aqui, o nosso modelo está subestimando, né, os dados, certo? Então, quando eu fizer, por exemplo, esse valor aqui menos esse, eu vou ter um valor positivo, esse valor menos esse, um valor positivo, e esse valor aqui menos esse, um valor positivo também. Então, no final, eu vou ter essa soma que vai me dar um valor positivo, que eu vou somar com esse W0. Né? Então, esse W0, ele vai aumentar de valor. Isso quer dizer que ele vem um pouquinho aqui mais para cima, certo? Então, ele não vai estar mais cortando aqui o eixo Y em zero, vai estar cortando o eixo Y aqui em algum outro valor aqui, algum outro valor maior. E aí, nesse caso, eu vou estar aproximando o meu modelo um pouco mais dos dados, certo? Se de outra forma eu tivesse, digamos que o meu modelo fosse esse aqui, ó, tá? Então, eu estou superestimando os dados. E aí, se você fizer o mesmo raciocínio, nesse caso aqui, esse somatório vai me dar um valor o quê? Negativo, né? Porque a previsão vai ser maior do que o valor real. Aí, nesse caso aqui, eu vou subtrair W0 de um certo valor, então eu vou estar trazendo essa reta aqui um pouco mais para baixo, né? O que vai então aproximar mais o meu modelo desses dados aí, e o mesmo raciocínio pode ser usado para o W1. Então, se o meu modelo ele estiver superestimando os dados, eu vou decrescer o W1 e vou diminuir essa inclinação para que ele se aproxime mais dos dados. Tá? Então, essa é a intuição por trás dessas derivadas. Ou seja, se o meu erro for grande, se o meu RSS tiver um valor grande, a minha atualização ela vai ser mais agressiva, né? Porque isso quer dizer basicamente que eu estou longe do mínimo e o valor das derivadas vão ser obviamente maiores, né? Se o meu RSS é pequeno, né, a minha atualização vai ser menos agressiva, vai ser mais suave, porque talvez o modelo já esteja bom o suficiente, né? E aí o valor das derivadas nesse caso é bem pequeno, certo? Então essa é basicamente a intuição por trás desse algoritmo aí. Pessoal, então é isso o que eu tinha para mostrar nessa aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre regressão multivariada, que é quando a gente tem múltiplas entradas e uma saída. Então, até lá!